A música dele é como se estivesse à beira de um abismo, da completa desintegração psíquica. Sua voz muda de uma loucura intensa para a vulnerabilidade de um menino, enquanto seu slide passa de afirmações controladas para efeitos exagerados. Mesmo quando sua voz é tranquila e suavemente lírica e sua guitarra delicadamente deliberada, uma dor assombrosa está sempre perto da superfície. Essa é uma citação de Giles Oakley, um grande historiador do blues. E sabe de quem ele está se referindo? Sim, Robert Johnson, o icônico guitarrista do blues, o cara que talvez tenha sido o bisavô do rock and roll, o cara que pavimentou o caminho da música negra do século XX. Mas você não vai escutar uma citação como essa. O que você vai mais escutar por aí é aquele papinho. Ai, e ele fez um pacto com o diabo. Ele escutava os cães latindo. Ai, ele fundou o Clube dos 27. Pacto, pacto, pacto com o diabo. Meu Deus, escutaram esse barulho? E você vai entender ao longo do vídeo por que quem fica explorando essa temática, esse suposto pacto com o diabo de Robert Johnson, na verdade está ajudando com uma narrativa racista, cretina, mentirosa. Todos vocês que exploram essa temática são 171, canal caça-clique. E na verdade merecem um belo tapa na cara. O tapa na cara que eu levei de Odara. Bem, para quem não me conhece, sou o Medeiros. Quem puder, já deixa o like, se inscreva no canal e quem puder, melhor ainda, compartilhe esse conteúdo, esse e outros aqui do canal, porque isso vai ajudar demais no desenvolvimento e no crescimento aqui do Boteco Rock. Essa relação do blues ser uma música diabólica do diabo, ele nasceu dentro das comunidades cristãs negras do sul dos Estados Unidos. Fazia-se uma campanha contra o blues, falando que o blues era coisa do diabo, falando que o blues levava para o mau caminho, porque naquelas comunidades de classe média negra do sul dos Estados Unidos, eles queriam acabar com uma imagem de que o negro ele era um ser irresponsável, beberrão, mulherengo e que só fazia jogos de azar, com comportamentos considerados pervertidos. E é por isso que eles entram nessa campanha contra o blues. O blues ele vai ter todo esse contexto contrário a ele. Então, quando se fala que o blues é uma música do diabo, é uma linguagem simbólica. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para a gente desconstruir essa balela que é o papo do suposto pacto com o diabo. Robert Johnson, ele nasceu numa família completamente desestruturada. O pai sumiu desde cedo. Até os 17 anos, ele teve padrastos diferentes, instáveis, de comportamento violento, num Mississippi pobre, segregado, rural, sem assistências. Será que todo esse contexto, remando contra, faria um Robert Johnson alegre, extrovertido, estável? Claro que não. Johnny Shines, contemporâneo ao Robert Johnson, tocou também com o Robert Johnson durante uma época. O Johnny Shines falava que tudo aquilo que o Robert Johnson cantava fazia ele chorar, mas o choro dele era sempre interno. Olha o tamanho da dor que ele carregava. Na sua juventude, Robert Johnson ele escutou muito Leroy Carr, sobretudo How Long Blues. How long, babe, how long? E Lonnie Johnson. Aquele How Long Blues mostrava era o pico da sofisticação que um jovem negro do sul dos Estados Unidos, em 1928, poderia escutar. Aquilo ficou na cabeça do Robert Johnson. Falar do Robert Johnson, a gente tem que falar necessariamente do Willie Brown, primeira geração também do blues, acabou ensinando algumas técnicas de dedilhado e também de acorde. E ele tocou
né, no início da carreira do Robert Johnson, eles tocavam juntos, né, pipocando de juke joints para juke joints, de fazenda para fazenda. Isso por volta de 1926, a gente está falando aqui de Robert Johnson, nascido em 1911, então isso aos 15 anos já rodando ali de fazenda para fazenda com o Willie Brown. Isso em Robsonville. Robsonville é uma cidade que fica mais ou menos a 80 quilômetros de Memphis, Tennessee, ou seja, Robsonville está bem ao norte do estado do Mississippi, quase que na fronteira com o Tennessee. Assim como Willie Brown, que teve grande influência na formação musical do Robert Johnson, outro também foi o Charlie Patton. Charlie Patton também ali foi um cara que mostrou muita coisa do blues ao Robert Johnson. E os três também chegaram a se apresentar em algumas juke joints, e os três tinham muito contato. Robert Johnson, Willie Brown e também o Charlie Patton. Só que quando Son House aparece, é apresentado ao Robert Johnson, que a música dele vai se ressignificar. A partir daí, Son House vai se transformar na grande influência musical, né, para o Robert Johnson. Quando os quatro estavam em Robsonville, e assim, eles eram um pouco mais velhos que o Robert Johnson, eles já eram músicos mais formados, na verdade formados com carreiras, né? Claro, apesar de paupérrimos, mas eles já tinham nomes, né? Já eram reconhecidos como grandes blues, tocadores de blues. A palavra bluesman naquele contexto talvez ainda não era tão utilizada, mas como songsters, com certeza poderíamos falar, ou como músicos, tocadores de blues. Os três mais velhos, quando bebiam, eles ficavam zoando o Robert Johnson, zoavam da forma que ele tocava, enfim, faziam aquele bullying, né, com o Robert Johnson até um momento que ele se irritou e sumiu. Saiu de Robsonville e voltou para sua terra natal. Hazlehurst, a cidade que ele nasceu, em 1911, já é uma cidade mais ao sul do Mississippi, próximo ali na região do Delta, ou seja, próximo ali aonde o rio Mississippi começa a desembocar no mar. E veja, de Robsonville até Hazlehurst são quase 400 quilômetros, ou seja, era uma distância considerável. Em Hazlehurst, Robert Johnson ele se casa com uma mulher mais velha que trabalhava e sustentava para que ele pudesse se desenvolver, para que ele pudesse desenvolver a sua música. E em Hazlehurst, ele conhece um cara chamado Ike Zinnemann. Não se sabe muito sobre Ike Zinnemann, sabe-se que ele era um cara do Alabama, mas como ele nunca gravou nada, não se sabe de que forma a musicalidade desse Ike Zinnemann acabou ajudando o Robert Johnson. Mas fato é que esse Ike Zinnemann, em Hazlehurst, acabou sendo um mentor musical para o Robert Johnson. E aí vai nascer as primeiras polêmicas com todas as ásperas do mundo. Por quê? Ike Zinnemann, né, como um cara mais velho, ele levava o Robert Johnson para tocar, para ter aulas, enfim, para ensaiar em cemitérios. Mas por que em cemitérios? 1. Silêncio. 2. Afastado dos centros urbanos, afastado das cidades, afastado da repressão que o blues sofria por aquela classe média negra cristã que falava que o blues era uma coisa demoníaca porque eles queriam reformular, resetar, né, o comportamento dos negros pós-escravidão. Mais ou menos um ano depois, Robert Johnson reaparece em Robsonville tocando de uma forma que ele nunca tinha mostrado antes. Os três músicos mais velhos, né, ficaram impressionados com a evolução que ele teve em tão pouco tempo. E é justamente nesse retorno para Robsonville que a música dele fica aquela coisa deslumbrante, potente, uma coisa melancólica, uma coisa que mostrava toda a sua música, toda a sua ansiedade, todas as suas frustrações, mas também é muito interessante porque ele consegue manter aquela tradição rural do delta do Mississippi, do Son House, do Charlie Patton, do Willie Brown, mas ele consegue trazer também estruturas, né? Ele consegue trazer ali elementos
mais modernos e que justamente iriam pavimentar, iriam formar, iam dar continuidade natural, iam desembocar, melhor dizendo, naquele blues mais elaborado de Chicago. Ou seja, tudo começou ali com essa transição. O Robert Johnson foi uma transição do blues rural tradicional para um blues moderno que, aos poucos, sobretudo na década de 40 e início da década de 50, vai explodir lá em Chicago. Anos mais tarde, quando o pesquisador de blues Mac McCormick foi ali na região de Hazlehurst para perguntar sobre Robert Johnson, os próprios parentes de Robert Johnson falavam, né, que ele aprendeu a música com o diabo, que ele fez um pacto com o diabo, né, para melhorar, né, para ter uma carreira de sucesso. E agora, amiguinhos, eu vou citar aqui, primeiramente, como está no original em inglês, e depois eu vou fazer uma tradução. Mas vamos lá. Um desses parentes de Robert Johnson falando, né, com esse pesquisador musical, o Mac McCormick. Abre aspas. "The devil came there," said one, "and gave Robert his talent and told him he had 8 more years to live on earth. Robert probably encouraged the rumor, as Tommy Johnson had years earlier." I'll repeat. Robert probably encouraged the rumor, as Tommy Johnson had years earlier. Em português, Robert provavelmente encorajou esse rumor, assim como Tommy Johnson fizera anos antes. Ou seja, amiguinhos, esse papo de vender a alma ao diabo para tocar bem não nasceu com Robert Johnson. Ele mesmo se aproveitou de Tommy Johnson, um tocador de blues da mesma geração de Robert Johnson, um pouco mais velho do que ele, já trazia esse suposto pacto com o diabo, essa temática ocultista para desenvolver a sua musicalidade. Veja, Hazlehurst é muito próximo de Crystal Springs, uma cidade em que Tommy Johnson estava morando, vivendo, se apresentando naquela época, né? Provavelmente os dois acabaram se cruzando, provavelmente ele ouviu falar, ou até mesmo viu, né, que o Tommy Johnson andava com um amuleto de pé de coelho e sobre o seu suposto pacto com o diabo. O Tommy Johnson, ele era respeitado naquela região ali devido aos seus discos que foram lançados gravados, na verdade, entre 1928 e 1930. Ou seja, ele já era uma figura musical proeminente ali naquela região. E Robert Johnson, com certeza, chegou a cruzar com ele, ouviu falar dessas histórias do Tommy Johnson. Inclusive, o pesquisador, o etnomusicólogo de blues, um dos maiores ainda vivos, Dr. David Evans, e sim, eu fiz uma entrevista com o Dr. David Evans, está lá no canal, está lá no site www.colunabluesrock.com, fala que eles, na real, eram parentes distantes. Ou seja, essa temática, né, do ocultismo não era uma novidade, não era estranha ao Robert Johnson. E só para fechar esse ponto aqui do Tommy Johnson, apesar dele ter exercido essa influência, né, em cima do Robert Johnson, a sua música nem tanto. O Tommy Johnson era um músico mais tradicionalista e justamente, como falei aqui antes, o Robert Johnson estava fazendo essa transição de um blues do Delta, não vou dizer antiquado, mas da antiga tradição, ele estava sofisticando para algo que viria mais pela frente. Por isso que a música dele é tão transgressora no sentido de partir daquela tradição e colocar novos rumos, novas estruturas. Chegamos aí em 1941. Em 1941, Alan Lomax e John Work, trabalhando para a Biblioteca do Congresso, eles saem por todo o interior dos Estados Unidos fazendo gravações, registros musicais, registros das tradições musicais do interior. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país que apoia a cultura e eles queriam deixar guardado todas aquelas tradições, um trabalho bem de etnomusicologia.
etnografia também. E quando eles chegam em Clarksdale, né, eles começam a perguntar sobre um tal de Robert Johnson. Ele já havia morrido, afinal Robert Johnson morreu em 1938, e ali eles começam a escutar histórias de pacto com o diabo, muitos falando que não queriam falar porque aquilo trazia má sorte e que não queriam se envolver com o demônio. Muitos falavam alguma coisinha, outros falavam num tom de deboche, mas fato é que o Alan Lomax, né, ele entrou em contato com essa história toda. Acabam, nesta viagem, nessa situação em Clarksdale, eles acabam indo para Stovall Plantation e descobrem que fica mais ou menos a 3, 4 milhas, ou seja, mais ou menos 4 milhas, 1,6, basicamente de 7 a 8 quilômetros de Clarksdale. E eles acabam descobrindo um tal de McKillen Morganfield, que viria a ser Muddy Waters. Mas o que isso tem a ver com Muddy Waters? Você está falando de Robert Johnson e pacto com o diabo. Ah, você só está falando isso porque você é um ateu e não acredita no mundo sobrenatural. Você não acredita que há forças malignas para nos destruir, Hugo. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa e, mais do que religiosa, muito espiritualizada. Mas não é pelo fato de eu ser uma pessoa religiosa, e no caso católico, que eu vou acreditar e levar a sério essa balela de mais de 100 anos. Agora, por que eu estou falando em Alan Lomax? Não sei. Vejam, mais uma dessas entrevistas que ninguém leu. E essa ninguém leu por culpa minha. Por quê? Há alguns anos, talvez em 2017, creio que 2017, eu fiz uma entrevista com um etnomusicólogo especializado em blues. Um cara que conheceu boa parte desses bluesmen, isso na década de 60, né? Então não conheceu Robert Johnson, nem Tommy Johnson. Ele conheceu a segunda e a terceira geração do blues, Peter B. Lorre. Peter B. Lorre foi uma entrevista que eu acabei perdendo, não publiquei, mas as informações que ele me deu ficaram na minha cabeça registradas. E foi uma entrevista sensacional, porque eu não tinha tanto conhecimento de blues e música americana da época, então eu falei muita besteira, e ele, um cara mais velho, né, ele completamente impaciente, me xingou. Quando perguntei, o pacto com o diabo de Robert Johnson, ele me xingou. Se fodeu. Ele falou, não aguento mais isso, parem com essa balela, isso é uma mentira. E aí, com toda a sua impaciência e grosseria, e que eu mereci, ele fez mais do que certo, ele fala o seguinte: esse papo de pacto com o diabo do Robert Johnson foi incentivado pelo Alan Lomax para vender discos. Repito, esse papo de pacto do diabo de Robert Johnson foi inventado não, mas ele foi incentivado pelo Alan Lomax para vender discos. Ou seja, as informações que eu trago aqui não são do Supernatural. Tem um capítulo lá que o capítulo é sensacional, é muito legal, eu gosto de Supernatural, mas as minhas informações não são através das letras de canção do Robert Johnson, não são através de um episódio de Supernatural, e também não é através do filme Crossroads, na Encruzilhada, né? Que é muito bacana, mas assim, você não tem como levar a sério, pegar informações para fazer um vídeo sério, teoricamente sério, com o Karate Kid e o Steve Vai tocando o guitarrista, fazendo como se fosse o guitarrista do diabo. Agora, infelizmente, eu perdi essa entrevista com Peter B. Lorre e ele veio a falecer, se não me engano, ano passado ou retrasado. Infelizmente, não publiquei, mas ele falou isso. Eu posso afirmar para vocês. Vou deixar aqui alguns questionamentos, já que vocês, produtores de conteúdo, adoram explorar essa temática. Será que vocês, nos próximos vídeos sobre Robert Johnson, vão falar que uma infância sem pai, assim como era muito comum nas famílias negras do sul dos Estados Unidos, mães solteiras, mães que criavam os filhos sozinhos, pais que se perdiam pela vida, pelo álcool, em brigas de rua? Será que vocês vão falar dos problemas de depressão do Robert Johnson, de ansiedade do Robert Johnson, dos traumas que ele sofreu ao longo da sua infância e da sua juventude?
das suas neuroses, dos seus impulsos autodestrutivos? Não! Será que vocês vão falar que ele aprendeu o blues com Willie Brown, Charlie Patton e Sun House? Interrogação. Será que vocês vão falar que a música do Robert Johnson foi essencial para a transição de uma música rural, da antiga tradição, para uma música moderna, das periferias urbanas negras? Sobretudo aquela que viria a explodir em Chicago na década de 40 e na década de 50? Isso é uma pergunta. Não. Será que vocês vão falar que a primeira sessão de gravação do Robert Johnson, em 1936, na cidade de San Antonio, no Texas, pela ARC, American Recording Company, isso num contexto em que as gravações de blues da época estavam sendo gravadas, eu vou ler aqui, gravações na época em Chicago, com uma música mais moderna, com baixo, bateria, trompete e clarinete de jazz, ou seja, algo mais sofisticado. E no Texas, estado onde ele fez a sua primeira sessão, havia ali uma nova música que era chamada de Hillbilly Jazz, ou seja, era o Western Swing, que tinha explodido em toda aquela região. Será que vocês vão falar isso? No. Será que vocês vão falar do Alan Lomax? Será que vocês sabem quem é Alan Lomax? Vocês também vão falar que Robert Johnson, ao final da sua vida, ele já estava ensaiando com uma banda, inclusive tocando guitarra elétrica? No! Ou seja, você está reproduzindo esse mesmo discurso moralista da classe média lá atrás nos Estados Unidos. Você está falando aqui que um jovem, pobre, negro, ele não consegue se desenvolver tecnicamente na sua música se não for através de um pacto com o diabo. Será que isso não é racismo? Chega de balela, chega com esse papo de pacto com o diabo. Robert Johnson morreu provavelmente envenenado por ter dado em cima da mulher de um dono de um bar qualquer. E veja, ele passou 3-4 dias com dores horríveis, penando de dor, porque ele não teve atendimento médico. Talvez, se tivesse um atendimento médico, ele teria sido salvo. Robert Johnson morreu mais cedo porque ele não teve estrutura familiar. Ele morreu mais cedo devido às suas depressões. Morreu cedo porque ele nunca superou a dor de ter perdido um filho durante os trabalhos de parto e também que vitimou a criança, o bebê e a mulher. Simon, eu acho que ficou bem claro aqui que essa história de pacto do diabo, Robert Johnson, é uma grande balela, uma construção. Mas deixa eu falar aqui. Você, produtor de conteúdo que explora a morte de um jovem negro, pobre, com problemas psicológicos seríssimos e traumas familiares ainda mais sérios, você está muito mais próximo de ter feito um pacto com o diabo do que o Robert Johnson. Afinal, quem faz tudo pelo dinheiro está muito mais perto do capiroto. Fica a dica. Saudações.